Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, para a última petição do Pai Nosso. Nós vamos ler juntos o verso 13 do Pai Nosso. Todos acharam? Amém? Mateus 6,13 diz assim: E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Pai do céu, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento para o ensino da Tua palavra. Ó Deus, nós queremos do alto receber ensino e sabedoria, Senhor, da parte de Ti. Abençoa as nossas vidas e faz com que os nossos corações, ó Deus, entendam a profundidade, a riqueza, a largura e a altura, Senhor, do Teu ensino e da Tua palavra. É o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem um filme chamado Advogado do Diabo. É um filme que foi baseado no livro de Morris West. É um drama. Foi filmado em 1997. Ele foi dirigido por Taylor Hackford e estrelado por Al Pacino e Keanu Reeves. Por que eu estou falando desse filme? Porque esse filme é uma forma de retratar a batalha espiritual. Esse filme fala sobre uma relação daquele advogado, que Keanu Reeves faz o papel, com o seu trabalho e uma relação com o seu chefe. O filme explora temas como ganância, ambição desmedida, corrupção moral, luta entre o bem e o mal. A ideia do filme é uma batalha que existe entre o seu protagonista e a sua própria vida. Fala justamente sobre a capacidade de poder ganhar o mundo e perder a sua própria alma. O filme, irmãos, tem uma atuação brilhante de Al Pacino. Ele mostra ali, ele interpreta o próprio diabo. E uma dinâmica de uma relação dele com Keanu Reeves, que são justamente Kevin Lomax e John Milton no filme. Tem uma parte interessantíssima em que os dois são colocados de frente. E quando a vida do advogado Kevin Lomax é completamente destruída, ele se coloca na frente de John Milton, que é a representação do diabo, e ele pergunta, ele diz assim: olha, você viu o que você fez? Você destruiu a minha vida, destruiu a minha casa, destruiu a minha família. E Al Pacino dá um sorriso irônico, e ele diz assim: olha, eu não fiz nada. Eu apenas coloquei o palco e quem encenou foi você. A ganância foi sua. O desejo de poder foi seu. E tudo que foi feito e a destruição da sua família foi você que fez. O filme é hiperbólico, né? O filme é um exagero. Mas ele fala dessa relação que nós temos com a vida e as batalhas espirituais que nós atravessamos. Você vai vendo no filme o advogado se perdendo, se afastando da sua família, se afastando da relação com sua esposa, que cada vez ficava mais sozinha e cada vez mais ele se afastava da sua relação conjugal. O filme, ele é didático. É um dos melhores filmes que eu já assisti acerca dessa batalha espiritual. Ele está fundado no versículo da vida do anticristo. E tem uma relação ali. O filme é, para mim, um dos grandes filmes que fala sobre essa área de batalha espiritual. Morris West escreve com uma sabedoria incrível porque era padre na época que ele escreveu, né? Alguns anos depois ele deixa a batina e vai virar apenas escritor. Mas ele tem uma visão desse mundo espiritual. E nós precisamos entender, irmãos, que nessa petição, quando Deus diz, livrai-nos do mal, há um reconhecimento de que o mal existe.
e de que o mal está no mundo. E nós precisamos entender isso. Eu usei o exemplo do filme como uma forma didática. Quem não assistiu, assista. É um filme interessante para você entender o quanto nós nos perdemos neste mundo. O quanto nós fazemos escolhas que vão de encontro às nossas próprias vidas e que vão de encontro ao próprio ensino de Cristo. E não percebemos. É apenas uma forma didática para mostrar a vocês o quanto nós nos afastamos de Deus quando nós não refletimos sobre a existência do mal. Ele existe, irmãos. Jesus não colocou aqui na oração do Pai Nosso à toa. Existe no mundo este mal de diversas formas. Em tentações pessoais, é por isso livrai-nos da tentação. É algo que ocorre dentro do nosso íntimo, é algo que ocorre dentro do nosso coração, é algo que nos desperta de dentro para fora. Há influências espirituais, essas já são de fora para dentro. Poderes, potestades que tentam destruir a nossa vida. E existem também as relações sociais, que desconstroem os valores de Cristo, que desconstroem tudo aquilo que nós cremos acerca do ensino do Senhor. Eu preciso entender que todas essas coisas podem nos desviar do caminho da retidão e da fé. Podem retirar de nós aquilo que é mais precioso e mais belo e mais lindo, que é a nossa relação com Deus. Essa petição, irmãos, ela reconhece a batalha espiritual que nós enfrentamos como cristãos. Há uma história interessantíssima do reverendo George Canelhas. Ele faleceu há poucos anos. Ele era meu professor de homilética. E ele conta uma história fantástica de um seminarista que voltou no seu segundo ano do seminário para o seu presbitério. E toda vez que termina o semestre ou termina o ano, esses seminaristas são colocados na comissão teológica para falar sobre o seu ano, sobre as matérias, sobre o que aprendeu. E um dos pastores perguntou para o seminarista assim: olha, você acredita que Deus tem poder sobre todas as coisas? Acredito. Você acredita que Deus tem poder sobre o diabo? Aí ele fez assim: olha, se o diabo existisse, Deus teria. Todos ficaram confusos, disseram: como assim? Não, o diabo não existe. O mal que está no mundo são os homens que fazem. E ele começou um discurso estranho. Um dos pastores quis caçá-lo. Imediatamente: não, esse menino não pode mais voltar para o seminário, vamos caçar. Um outro pastor muito mais sábio disse assim: não, caçá-lo? Não. Você está de férias, né? Vai ficar 30 dias aqui. Pois você vai pegar 15 dias dos seus 30 e vai trabalhar em tal congregação. Era uma congregação que tinha muitos problemas espirituais. Possessão, várias coisas ocorriam naquele lugar. E mandaram ele exatamente para lá. Ele passa 15 dias trabalhando nessa congregação. Irmãos, a coisa foi tão incrível para ele que quando ele volta, ele é examinado novamente pelo conselho. Vamos decidir agora se vamos caçá-lo ou se ele volta para o seminário. E aí perguntaram para ele: e aí, seminarista, o diabo existe? Ele olha nos olhos de todos os pastores e diz assim: olha, ele existe e eu o vi com os meus próprios olhos. Perceba, essa relação com o mundo e com o mal que existe precisa ser compreendida. Como ele iria lutar contra o mal, como ele iria lutar contra forças espirituais se ele não acreditava que isso existia? Nós somos reformados, falamos muito pouco sobre isso. O protestantismo ou fala demais e o culto toma conta com relação à maldade do diabo, ou simplesmente nós não falamos sobre isso. Quando Jesus ora e fala: olha, Senhor, livrai-nos do mal, ele está pedindo proteção divina, proteção espiritual e proteção do alto contra algum mal físico, espiritual ou emocional. Todas essas áreas são áreas que podem ser atacadas pelo maligno. Nós precisamos entender que quando fazemos essa petição, nós estamos clamando a Deus por proteção contra o mal. Nas suas diversas manifestações, por exemplo, proteção física contra perigos externos. Quando lemos o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me conduz,
pelo caminho, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, ele está orando por proteção. O salmista está saindo da sua casa para ir para o templo. Então, neste caminho havia muitos salteadores. O lugar da sombra da morte é onde apareciam justamente os salteadores e podiam matar a vida daqueles que estavam viajando. Então ele ora a Deus e pede: Senhor, guarda a minha vida. Guarda a minha vida física. Quando nós oramos, saímos com o nosso carro, vamos fazer uma viagem, pedimos que o Senhor guarde o carro, guarde os pneus, nos guarde do homem mau. É a mesma linguagem do Salmo 121, quando ele olha para os montes, clama o socorro de Deus e diz que o Senhor é a sombra à sua direita, o Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que guarda a sua entrada e a sua saída e a sua entrada, uma linguagem de que Deus é aquele que guarda a nossa vida. Quando oramos, Senhor, livra-nos do mal, estamos pedindo quanto a isso. Deus, me guarda, guarda a minha vida, guarda meu corpo, guarda minha casa. Mas também estamos orando por proteção espiritual. Aqui fala das tentações, dos ataques do inimigo, que podem ser ataques na nossa mente, que podem ser bandejas que são colocadas. O filme é claríssimo nisso, ele vai recebendo grandes presentes, ele vai recebendo grandes bandejas, e no filme ele vai abraçando cada uma dessas coisas e tudo isso vai destruindo devagar a vida dele. Precisamos ter discernimento espiritual para ver se aquilo é bom ou ruim para as nossas vidas. Uma vez me perguntaram: pastor, quando é que eu sei que algo que acontece na minha vida ou algo que eu estou recebendo é bom ou ruim? Eu falei: é simples. Porque dinheiro e poder não destroem nem te corrompem. Mas você precisa saber se aquilo vai te afastar ou te aproximar de Deus. Quando te aproxima de Deus é porque isso é uma bênção, isso transformou a sua vida para o bem. Quando se te afasta de Deus, quando isso destrói a sua relação com Deus, é porque isso é uma maldição, é um mal sobre a sua vida. Então discernir sobre o bem e o mal é algo importante. Nós sabemos pedir muito bem quanto à proteção física, mas às vezes não sabemos orar a Deus para falar das nossas tentações e dos ataques do inimigo. E precisamos discernir essas coisas e colocar diante do altar do Senhor. E há um outro tipo de proteção que também é pedida nessa petição: proteção emocional. Irmãos, vivemos um tempo que os crentes estão deprimidos, desanimados, desesperançados. E muito tem a ver com batalhas espirituais, com a falta de compreensão do mundo e da vida. Quando eu oro a Deus: Senhor, me livra do mal, eu também posso pedir: Senhor, me livra do desânimo. Senhor, me livra da fraqueza das minhas pernas. Oh Deus, me livra de ter uma fé fraca. Me livra do mal que é ter uma fé que me leva para longe de Deus. São petições importantes. Portanto, desde o início eu estou dizendo assim: olha, o mal existe. E é por isso que Deus nos ensina a orar e dizer: Senhor, livra-nos do mal. Se ele existe, eu preciso ter a consciência da necessidade contínua da graça e do poder de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus. Essa oração, irmãos, essa petição expressa uma confiança na soberania de Deus. Deus é soberano. Se ele quiser, ele pode realmente me guardar. Deus é todo-poderoso. É por isso que o final que vocês vão ler aqui nesse texto relata exatamente isso. Quando ele fala: ó Deus, livra-nos do mal, ele diz por quê, como? Porque tu és o dono do reino que nós estudamos, teu é o reino. O poder e a glória. Deus tem todo o poder e é aquele que merece toda a adoração. Então, quando eu oro a Deus, eu sei que ele tem poder para guardar a minha vida. Que ele tem poder para me proteger. Aqui, Jesus está nos ensinando a reconhecer que Deus tem poder e autoridade para nos guardar de todo o mal e de todo o perigo. Eu preciso ter confiança nisso. A minha alma precisa descansar nesse cuidado de Deus. Para vocês terem ideia, a palavra que é utilizada aqui para mal é pôneros. E ela tem dois sentidos
Quando eu explicar esses dois sentidos, você vai perceber que é muito mais fácil você entender. O primeiro sentido de Pôneros é uma vida cheia de trabalho, muito trabalho, aborrecimento e fadiga. É quando você é pressionado pelo labor, pelo trabalho, e você é atormentado por isso. O filme é muito claro a mostrar isso. Que ele vai cada vez mais se aprofundando no trabalho, ele vai se aprofundando cada vez mais na empresa de advocacia, ele vai viajando cada vez mais, ele vai mergulhando nisso. E isso se torna um mal. É interessante que quando pastores falam sobre trabalho, uma das coisas que eles dizem é assim, olha, tome cuidado, para que o trabalho não seja o objetivo da sua vida. É um meio para que você subsista no mundo, mas não é o centro da sua vida. Então, aqui a ideia de trabalho árduo é algo que afasta de Deus. A ideia secular. Quando a minha vida é extremamente secular e eu me esqueço das verdades espirituais. Há uma distinção, e aqui pensando em filosofia, para a gente entender mais profundamente, feita por Hannah Arendt, no livro A Condição Humana. Ele diferencia labor e trabalho. Ele diz assim, labor é tudo aquilo que a gente faz com o coração cheio de alegria. É quando eu escovo o dente, é quando eu tomo banho, é quando eu faço comida, é quando eu cuido dos filhos, é quando eu cuido da casa, é quando eu estou cuidando da plantação. Tudo isso é labor, porque está ligado com a existência humana. Ela diz assim, trabalho é outra coisa. Trabalho é o que o homem inventou. Deus não inventou banco? Foi Deus que inventou banco? Foi Deus que inventou dinheiro? Também não. Foi Deus que inventou democracia? Também não. Todas essas coisas são criações humanas para que a gente viva de uma forma melhor enquanto sociedade, mas todas elas são extremamente desgastantes. São burocracias imensas. Então ela distingue. Percebam que isso é tão verdade que quando as pessoas estão exacerbadas de trabalho, estão estressadas ou têm burnout, a primeira coisa que os psicólogos falam é procure fazer alguma coisa manual, ou seja, volte para o labor. Aí eles falam assim, jardinagem é ótimo. Porque foi Deus que criou. Tudo aquilo que Deus criou é prazeroso, irmãos. O homem, eu não estou falando aqui, não estou fazendo um discurso contra o trabalho, tá? Mas eu estou mostrando que o excesso de trabalho nos tira de Deus. O excesso de trabalho faz com que soframos e mergulhamos em depressão, em sofrimento. O excesso de trabalho nos tira a relação com a pessoa de Deus. É por isso que essa palavra pôneros tem a ver com isso. Excesso, este excesso faz também sofrer e nos afasta de Deus. Aqui, eu estou falando de tentações pessoais e sociais. A sociedade tenta desconstruir os nossos valores. Então, a primeira tradução para pôneros é essa, trabalho exacerbado. A segunda tradução é mal no sentido de natureza, de condição má. Para mim, as duas coisas estão presentes. O homem tem uma natureza caída. O homem tem uma natureza que se desfez a partir da queda e do afastamento de Deus. Me livra dessa natureza ruim minha, ó Deus. Mas me livra também da condição má do mundo, porque o mundo está em queda. O mundo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, está sobre o colo do maligno. Jesus é que toma da mão dele. A linguagem do mais valente que amarra Satanás e toma os bens é uma linguagem de que todos os homens e a humanidade estavam na mão do mal e nós caímos. E Jesus é o valente que nos toma de volta para Deus, que amarra Satanás, o inimigo das nossas almas, e nos traz de novo para o reino do Filho do amor de Deus. Então você tem uma linguagem de batalha espiritual. E você tem uma linguagem também no sentido físico. Este mal aqui é doença, é cegueira. Era tudo aquilo que Jesus curava. Os cegos viam, os surdos ouviam, os coxos voltavam a andar, numa linguagem, num sentido de que Jesus tem poder sobre essas coisas. E também há um sentido profundo, sentido ético.
daquilo que é ruim, daquilo que é iníquo, ou seja, daquilo que é maligno. Quando Jesus está ensinando aqui, irmãos, ele está nos ensinando a olhar para o mundo e saber discernir o que é mal e escolher o bem. Observai todas as coisas, retende, guarda, interioriza aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo. É interessante você pensar que, por exemplo, em filosofia, as virtudes, elas são sempre irmãs. As virtudes, elas andam juntas. E uma virtude traz outra virtude. Quando eu sou justo, eu aprendo a ser bom. Quando eu vivo uma vida correta, eu aprendo a dizer a verdade. Essas coisas estão sempre linkadas. E o vício é sempre algo que atrai outro vício. O vício é sempre algo que destrói a minha identidade e o meu caráter. Por exemplo, todo traidor é mentiroso e desleal. Numa linguagem que um vício vai atraindo o outro. Quando a gente pensa em teologia, não é diferente. Não é diferente. Em teologia é da seguinte forma: você tem os dons do Espírito. E os dons do Espírito estão todos juntos, eles são todos irmãos. A ideia bíblica é como se fosse uma única fruta. Pense numa tangerina, a única forma que eu posso falar. E cada bago daquele é um dom do Espírito. E toda vez que você desenvolve um dos dons, os outros começam a crescer juntos. E você começa a ter uma visão espiritual da verdade. Já o pecado na Bíblia, ele tem a ideia de um abismo que puxa outro. Assim como o vício ele se atrai, o pecado também se atrai. E o exemplo simples que a gente consegue lembrar perfeitamente é o exemplo de Davi com Betseba. Ele primeiro olha e ele tem a concupiscência dos olhos. É a primeira coisa. Ele poderia repreender naquela hora, não poderia? Ele não o fez. Então depois vem o adultério, depois a mentira para esconder, né? O filho que ele gerou, e depois ainda o assassinato. Então você vê um abismo, puxa outro abismo, diz a Escritura. Um pecado puxa outro pecado. Perceba que nessa condição, eu preciso discernir na minha vida e saber como essas coisas acontecem para que eu possa sempre me resguardar embaixo da autoridade e da proteção do Senhor. Aqui eu estou falando sobre a construção do caráter de Cristo. Se o mal existe, eu preciso saber, entender, discernir, conhecer o inimigo das nossas almas. A melhor forma de me proteger dele é conhecendo Cristo. A melhor forma de me proteger do mal é conhecendo a palavra. E a melhor forma de estar protegido é orar a Deus pedindo a sua proteção. A sua misericórdia, como Jesus está nos ensinando. Irmãos, a Bíblia fala que as crianças não têm capacidade de discernir entre a mão direita e a mão esquerda. O que a Bíblia está dizendo é que elas não têm capacidade de discernir o bem e o mal. Elas não têm capacidade de discernir o que é correto e o que é justo. Quando olhamos para o nosso mundo hoje, olhando para fora, há várias formas de mal na sociedade atual. Eu preciso estar atento. O discernimento moral, o discernimento do ensino de Cristo e da verdade e da justiça me permite discernir entre o certo, o errado, o bem e o mal. E isso envolve a capacidade de avaliar situações, ações e as influências à luz dos valores de Cristo. É por isso que eu preciso tanto conhecer o que Jesus ensinou, porque se eu não sei a ordem, como é que eu vou obedecer? Se não há lei, eu posso fazer o que eu quiser, diz Paulo. Mas o Senhor nos deu a sua lei e eu preciso conhecê-la. Se há essa parte externa dessa lei que vem como aio sobre mim, eu também preciso entender e identificar as minhas próprias tentações. É por isso que ele abre falando, olha, me livra da tentação. E me livra do mal. As tentações, irmãos, estão em nós e nos nossos corações.
O que é que nos traz desejo? O que é que me apetece? O que é que me dá prazer? Poder, ganância, egoísmo, mentira? Eu preciso resistir a todas essas coisas. Eu preciso entender muito bem o meu lugar próximo a Cristo. A palavra de Deus diz em Tiago 1,14: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Deus não tenta ninguém. Ele mesmo não pode ser tentado, diz Tiago. Só é tentado aquele que é caído. E é interessante. Aí você pensa assim, mas Jesus sofreu a tentação. Igual a todos aqueles que estavam no deserto. Qual é a diferença entre Jesus e todos os que estavam no deserto? Jesus não caiu. Então ele não pode ser tentado pelo mal. Tudo isso foi colocado nas mãos de Jesus e Jesus nada disso quis. Olha, eu vou lhe dar todos os reinos da terra. Jesus olha para tudo isso e diz assim, eu não preciso dos reinos da terra. Já era dele. Ele é dono de tudo. Jesus era dono do cosmos. Mas isso para mim e para você pode ser uma tentação muito grande. Aquilo que não caiu em tentação, aquele que não caiu em tentação, mostra o caminho que eu e você devemos andar. E se submeter a Deus em sua misericórdia. Olha, se olharmos no mundo, há muitos relacionamentos ruins e que eu preciso me afastar. A modinha agora chama de relacionamentos tóxicos. É a modinha, né? Mas a palavra correta são relacionamentos ruins. Relacionamentos que destroem os bons costumes, o ensino de Cristo, a sua verdade. Há ambientes que são prejudiciais aos nossos filhos. Eu estudei na Universidade Federal. Eu olhava para aquela universidade e dizia assim, olha, isso aqui não é lugar para um jovem. Porque todo o tempo eles tentavam corromper os valores, os princípios e a moral e a ética desses jovens, colocando uma outra ética mundana e secular. São ambientes terríveis. É por isso que os nossos filhos precisam estar preparados para entrar na universidade. Há um livro de Edward Veit Jr., que ele fala sobre isso, de todo o entendimento. Ele está falando para universitários. E ele dá o exemplo de Daniel, para ter cuidado para não se contaminar com aquilo que está sendo dito. Uma outra área que nós vemos no mundo é a mídia. A mídia promove valores distorcidos e comportamentos destrutivos para os nossos filhos. Precisamos saber o que eles estão assistindo. Temos que tomar cuidado com isso. A televisão é uma porta terrível dentro da nossa casa e os nossos filhos são influenciados sem que percebamos. Essa porta precisa ser fechada com bastante cautela e com bastante cuidado. Eu preciso estar ciente das influências que ocorrem no mundo, para que eu possa tomar medidas de proteger e evitar que meu filho ou que eu mesmo seja corrompido por essas coisas. Eu quero encerrar, caminhando para o final, dizendo o seguinte. Quando Jesus nos ensina a orar para nos livrar da tentação e nos livrar do mal, ele está nos trazendo uma consciência de batalha espiritual. Algo que eu enfrento diariamente. Identificar o mal, irmãos, no mundo também envolve uma compreensão de discernimento da vida, de apologética, de desenvolvimento da fé. Não sermos crianças sem perceber todas as influências espirituais que estão ao nosso redor. Reconhecer essa luta espiritual nos capacita a nos armar com fé, com oração, com discernimento do Espírito, para resistir ao mal. A palavra de Deus diz resistir ao mal e ele fugirá de vós. Eu preciso ensinar isso às crianças, aos nossos filhos. Foi a primeira aula que eu dei justamente para Júlia e Sara. Falou, o mal existe, ele está aí. Ele vai aparecer na sua escola. Alguém vai oferecer alguma coisa para vocês. E fui explicando, o mal está aí. E mostrei a queda para que elas tivessem essa responsabilidade pessoal de entender.
Eu fui alertado pelo pastor, eu fui alertado pelo meu pai, eu fui alertado pelas pessoas que me amam. O mundo se estabelece dessa forma, irmãos. Nós devemos estar dispostos a tomar decisões corajosas. No filme, fica claro quando ele não teve coragem de dizer não a uma das bandeiras que foi oferecida para ele. Ele poderia simplesmente ter dito não, e o diabo diz isso. Al Pacino diz isso ao personagem de Keanu Reeves. Ele diz assim, você poderia ter dito não. A batalha, irmãos, espiritual ocorre aqui, ó, dentro da nossa cabeça. É por isso que precisamos dessa mente de Cristo, que foi estudado hoje pela manhã. É por isso que eu preciso dessa metanoia. Pensamento é dianoia, aquilo que atravessa a minha mente. Muitos pensamentos atravessam a minha mente. Muitos pensamentos passam pela minha mente o tempo inteiro, atravessando a mente. É por isso que eu preciso da meta, da mente transformada para discernir entre esses pensamentos que passam. Se eles são tentações, se eles são fraquezas, se eles são setas espirituais. A gente fala pouco sobre isso, né? Tem uma frase atribuída eu não sei se a Lutero ou a Santo Agostinho, que ele diz, olha, eu não posso impedir o diabo de ficar cantando no alto, mas eu posso impedir que ele faça ninhos sobre a minha cabeça. Portanto, eu preciso proteger a minha mente, eu preciso proteger a minha forma de pensar todo o tempo. Nós precisamos de proteção divina. E eu quero dar alguns exemplos bíblicos para aumentar a sua fé. O primeiro deles é Daniel na cova dos leões. Quando Daniel é proibido de orar, ainda assim ele ora ao Senhor. E ele é visto orando. Ele não deixou de fazer o que era certo, mesmo quando o mundo o impedia de fazer aquilo que ele amava, que é buscar a face do Senhor. E ele é colocado na cova dos leões e a palavra de Deus diz que o Senhor fechou a boca dos leões. Você tem Cedraque, Mesaque e Abdenego, que se recusaram a adorar aquela estátua e que foram lançados dentro da fornalha. E diz a palavra do Senhor, e eu creio absolutamente que Deus protegeu a Daniel e os seus amigos lá no Egito. Você tem a história de José do Egito, que deveria ser morto os irmãos queriam matá-lo, e Deus levanta Judá, justamente a linhagem de Cristo, para dizer assim, olha, vende ele aos mercadores, e vocês sabem toda a história de José, o quanto Deus o guardou em todo o caminho, e o elevou e colocou como primeiro-ministro do Egito. Você tem a proteção de Deus dos israelitas, quando o exército de Faraó vem contra o povo de Deus desarmado. Deus abre o mar vermelho e eles passam, irmãos. E todo o exército de Faraó é destruído. Você tem algo mais próximo aqui, ó, o apóstolo Paulo, quando ele sofreu ataques, quando ele foi salvo de naufrágios, quando uma serpente picou a mão de Paulo e certamente ele morreria, e Deus o livrou do veneno daquela serpente e o livrou do mal. Eu tenho histórias para contar aqui, irmãos, muitas. O tempo do meu sermão não dá, tanto da Escritura quanto da vida pessoal. Eu conheço histórias tremendas do povo de Deus, de pessoas que foram milagrosamente saradas, curadas e protegidas, irmãos. Nós precisamos crer nessa verdade. Como aplicação pessoal, eu preciso olhar para essas verdades de Deus e dizer, Senhor, faz isso sobre a minha vida. Oh Deus, faz isso na minha mente, cuida da minha mente, Senhor, cuida dos meus pensamentos, cuida das minhas fraquezas, das minhas tentações. Eu preciso conhecer a minha vulnerabilidade ao mal, porque todos nós temos, cada um de nós. Qual é a sua? Você precisa colocar isso sobre os joelhos, você precisa colocar isso diante de Deus, você precisa confessar. Eu preciso buscar a face do Senhor.
Eu preciso ter uma vida piedosa de oração e clamar a proteção de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida. Eu preciso orar, Deus, livra-me do mal, livra a minha casa. Mas entenda, como última palavra, isso não é algo egoísta. Isso não está ligado apenas ao desejo de viver uma vida em que o mal não me toque e que nenhum mal alcance a minha tenda. Não. Isso deve ser uma resposta minha de vida de santidade e justiça diante de Deus. Se Deus tem protegido a minha casa, a minha vida, se nada me falta, se o Senhor tem me protegido com uma sebe, a minha resposta deve ser amor, adoração, vida justa, justiça. Se somos livres do mal, irmãos, não é para minha própria segurança. Porque Deus também pode nos entregar à morte, se assim Ele quiser. Não foi assim com João Batista e tantos outros? O que importa é o que diz no Salmo 121. A palavra de Deus diz que o Senhor guardará a sua alma. Ele vai guardar a sua alma. O que importa é entendermos que Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Muitos crentes perderam as suas cabeças na época da perseguição dos mártires em Roma. Muitos foram mortos dentro do Coliseu, engolidos por feras. Mas a palavra de Deus diz que eles cantavam e bendiziam ao Deus Todo-Poderoso, que se quisesse livrá-los, assim faria. Mas eles morreram felizes, irmãos. Algo completamente diferente para nós hoje. Eles queriam encontrar a morte, porque essa era a forma de morrer como Cristo. Nós nem pensamos mais nisso, né? Nós pensamos justamente o inverso. Oh, Deus, me faz viver 200 anos. Né? Temos um valor trocado. Por fim, irmãos, fazer essa petição expressa nossa esperança na vitória final sobre o mal através de Cristo. A palavra do Senhor diz que o mal vai deixar de existir. O diabo, o mal e toda a doença e tudo que é maligno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Deus vai guardar as nossas vidas por toda a eternidade. O mal vai ter o seu fim. Pastor, então quer dizer, Senhor, que mesmo em meio às tribulações e desafios, Deus é capaz de me livrar do mal e me conduzir à vida eterna e à vitória eterna em Cristo Jesus? Eu vou dizer para você, sim. É exatamente por isso que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando a orar. E para te livrar do maior dos maus, que é a morte eterna e o inferno. E te levar para a eternidade, para viver com Deus por toda a eternidade. Bendito seja o Senhor. Vamos orar? Pai do céu, nós reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza e a Tua soberania, Senhor, sobre todas as coisas. Reconhecemos que o Senhor é poderoso, Senhor, para frear o mal, para desfazer, Senhor, obras do maligno contra nós. E nessa hora, Pai, eu quero orar a Ti, pedir a Tua proteção, que o Senhor nos livre da tentação, que o Senhor nos livre do nosso coração enganoso, que o Senhor nos livre, Senhor, de escolhas erradas e contrárias à Tua justiça, que o Senhor conduza os nossos passos segundo a Tua verdade, o Teu ensino, que o Senhor nos dê discernimento do Espírito para compreender o mundo em que vivemos, ó Pai. Guarda, Senhor, as nossas vidas e os nossos corações em Tuas mãos, Senhor. Guarda principalmente, Senhor, as nossas almas, porque são Tuas, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, livra-nos do mal. Amém. Receber a bênção, queridos. Que a paz, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e a sua proteção sejam sobre todos vós, aqui na Igreja Presbiteriana Comunhão, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida e tenha uma excelente semana. Amém.